Você vai procurar uma pessoa. Talvez você precise perdoar o seu pai. Talvez você precise perdoar sua mãe, seu irmão, seu esposo, seus filhos. Procure aí perto de você uma pessoa. E pede a essa pessoa um dinheiro emprestado, como se fosse aquela pessoa que você precisa perdoar. Que dê um abraço apertado nessa pessoa. E já exercita já o perdão. Faça isso. Faça isso com certeza que Deus vai curar o meu coração agora. Vai te dar a força que você precisa para perdoar. Porque não vai abraçar uma pessoa. Dá uma dinheiro apertado. Se for o caso, peça perdão. Reconcilie-se com essa pessoa. Mas não continue carregando esse defeito, essa mágoa, esse desejo que vai tirar da graça de Deus. Deus quer hoje curar o seu coração ferido, o seu coração machucado. Deus quer hoje devolver para você a alegria que um dia você teve, hoje você não tem mais, por causa da misericórdia do seu coração. Deus quer te dar vida em abundância. Deus quer tirar do teu coração o sofrimento, a tristeza, o amargura. Você é uma pessoa alegre, uma pessoa doce, uma pessoa amável. Mas infelizmente nesses últimos dias você tem sido uma pessoa amável. É o que Deus tem para você. Amém? Amém, irmãos? Isaías capítulo 53, página 1012, da Bíblia da Maria. Isaías 53. Diz assim a palavra de Deus: quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebelde, enraizado numa terra árida, não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares. Em seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a história da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles que diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades.
castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguimos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi dada sepultura ao lado de suas sílabas, e ao morrer achava-se entre os malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, se terá uma posteridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, alegrar-se-á de conhecê-lo até o emprego. O justo meu servo justificará muitos homens, e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida, e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens, e intercedendo pelos culpados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero que você aplaude essa palavra. Amém, irmãos? Para você que não me conhece, meu nome é Paulo, sou casado com a Maria, já há 21 anos, com 3 filhos. Sigo a Deus na comunidade Sagrado Coração, no grupo de oração, que acontece todas as terças-feiras. E sigo a Deus também com muita alegria, esse grupo de oração Social da Esperança, todas as sextas-feiras. Queridos, eu não sei se acontece isso com você, mas durante a nossa vida, a gente faz planos para a nossa, não vou dizer velhice, né, mas a nossa idade avançada, né? Fazemos ou não fazemos planos? Eu mesmo tenho um projeto de vida que quando eu chegar nos meus 55, 60 anos, eu quero construir uma casinha lá no interior de São Paulo, com a minha esposa, meus filhos, se Deus quiser, já vão estar encaminhados na vida, e vou lá até o final dos meus dias, um lugar bem sossegado. Eu faço planos assim, você faz também, sim ou não? Sim. É? Onde nós vamos passar a nossa velhice, né? Fazemos um plano assim. E nós fazemos planos onde nós vamos passar a nossa eternidade. Fazemos planos aonde nós vamos passar a nossa eternidade, porque comparando com a eternidade, a nossa vida aqui é um piscar de olhos. É breve, e muito breve. A eternidade é para sempre. Se nós fazemos planos onde a gente vai passar 10 ou 15 anos da nossa velhice, nós precisamos fazer planos aonde nós vamos passar a nossa eternidade. E se eu perguntar, eu vou perguntar: todos aqui querem passar a eternidade aonde? Não estou convencido disso, porque parece que alguns aqui querem passar em outro lugar. Queremos passar a nossa eternidade no céu com Deus. Fábio de Mello, somos filhos do céu. Precisamos nos preocupar com isso. E vou perguntar mais uma coisa: o que nós estamos fazendo para nós conquistarmos a nossa morada no céu? Eu quero entrar aqui um pouco na palavra, não na que nós lemos. O livro do Gênesis, lá na criação, quando Deus criou todas as coisas, as árvores, os animais, Ele viu que era bom. Quando Ele criou o ser humano, Ele se alegrou com a criação e viu que era muito bom. E se alegrou com aquilo que Ele tinha criado. Porque Ele criou o ser humano à sua
imagem e semelhança. Tudo que Deus tinha de bom, Ele colocou em você. Porque Ele te criou a sua imagem e semelhança. Deus caprichou quando criou você. Deus estava inspirado quando criou você. Né? Porque eu tenho certeza de uma coisa: eu sou a melhor ideia de Deus. Você é a melhor ideia de Deus, o melhor projeto de Deus. Mas, irmãos, entre esse tempo de criação e mais um tempo depois, aconteceu algo que entristeceu o coração de Deus. O homem que Deus amou, que Deus criou por amor, caiu, se afastou de Deus. E no livro do Gênesis, no capítulo 6, tem uma passagem que eu fico me perguntando quando eu leio ela. Né? Você não precisa tomar, eu vou ler para você. Diz assim, está no Gênesis capítulo 6. A demora é só achar, tá? 6, capítulo 6, versículo 5. Deus ele criou o homem, Deus amou a sua criação, Deus colocou tudo de bom que tinha no homem, mas o homem desobedeceu a Deus e pecou. Deus se entristeceu. E diz assim no capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Ou seja, Deus criou o homem, colocou nele a sua essência, mas o coração do homem estava voltado para o mal. O Senhor se o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano na terra e teve o coração ferido de íntima dor. Eu nunca consegui imaginar o que significa isso. Deus com o coração ferido de íntima dor. Se decepcionou com a criação, com o homem que ele tinha criado, a sua imagem e semelhança, e se arrependeu. Eu disse que nós somos a melhor ideia de Deus, porque Ele caprichou. Mas uma coisa Ele fez: Ele acreditou tanto e acredita tanto no ser humano, que Ele não criou o ser humano como um robô ou como algo que Ele pudesse controlar. Não, Ele deu ao ser humano a liberdade de escolha, o livre arbítrio. É como se Ele dissesse assim, né? Flávia, eu acredito tanto em você, na sua capacidade, eu sei que você é capaz, porque em você tem tudo de bom. Faz parte da minha essência. Eu confio em você. E de repente o homem prefere o pecado. Mas uma coisa muito interessante, irmãos, embora Deus tenha se arrependido de ter criado o ser humano, ter o seu coração ferido de íntima dor, Deus não desistiu do ser humano. Deus não desistiu do ser humano. E a partir da queda, a partir do afastamento do homem, de Deus ele fez de tudo. Se você um dia resolver ler a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, tudo que Deus fez foi pensando em trazer o homem de volta. Foi pensando em resgatar o homem, trazer o homem para perto de si. E aí, Deus faz coisas assim que eu fico pensando. Deus às vezes, eu quero que você me compreenda o que eu vou dizer. Deus às vezes na Bíblia parece uma mulher apaixonada, um homem apaixonado, capaz de fazer coisas que a gente até pensa, mas Deus fez isso? Mas Deus ele foi capaz de fazer isso? Ele foi capaz de fazer porque é um Deus apaixonado por você. Um Deus apaixonado. E aí a gente percebe, a partir do dilúvio, onde Deus ele resgata a humanidade a partir de Noé, e ele faz uma coisa muito interessante. Ele se arrependeu do que tinha feito, o ser humano, e aí ele começa a fazer aliança com o homem. Sabe? Eu não vou mais destruir a terra. Interessante, ele diz assim para Noé: eu vou colocar o meu arco no céu. Para todas as vezes que você olhar, o arco significa o arco-íris, Todas as vezes que você olhar para o céu e ver o arco-íris, você vai lembrar que Deus está te lembrando da aliança que Ele fez com você. Deus tem uma aliança eterna, Ele não vai te abandonar jamais. E a partir daí, Noé
é Deus traçando um projeto de amor para resgatar o seu povo. Agora eu entro na leitura que nós partilhamos. Isaías viveu entre 700 a 800 anos antes de Cristo. E Deus deu a Isaías a graça de profetizar, de ver que Deus ia fazer de real, de concreto, para poder resgatar o seu povo. Tudo isso que Isaías narra, veja bem, gente, isso aqui não foi um livro que foi escrito depois da morte de Jesus. Foi um livro que foi escrito 700 a 800 anos antes de Jesus. Não tinha acontecido a paixão do Senhor, mas tudo que Isaías narra no capítulo 53 do seu livro é exatamente o que aconteceu com Jesus. Exatamente o que aconteceu com ele. Eu fico imaginando assim, a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo sentados, né? É a imaginação minha, tá? Deus ele elaborando um projeto de salvação, porque Deus ele não desistiu do seu povo. Deus ele sempre quis ter o seu povo de pé. Deus ele não rompeu o laço com o seu povo. Lá no livro do Êxodo, quando Moisés ele resgata o povo que estava escravo lá no Egito, Deus ele começa a entregar para Moisés alguns decretos, inclusive os 10 mandamentos. E entre esses decretos, Deus ensinou a Moisés assim, veja bem, quando nós aqui, nós temos um acesso livre a Deus, por causa do sacrifício de Jesus, mas antes de Jesus, nós não tínhamos acesso. O homem não podia se aproximar de Deus. Então como é que ele fazia? Deus ele prescreveu a Moisés assim: cada homem, cada patriarca, para ter a sua oração atendida, a sua oferta atendida, leve ao sacerdote um animal para sacrifício. O sangue desse animal vai cobrir o pecado do povo e a sua oração será atendida. Porque o sangue, cobre o pecado. Cobre. Aquele animal é lançado ali dentro do local, que vai ser queimado, e a fumaça sobe para Deus como um incenso, com uma oração que chega até Deus. O animal serviu para quê? Para cobrir o pecado. Só que assim, gente, isso é possível. E a cada tempo, o sacrifício passou a ser um sacrifício inadequado, porque o homem continuava pecando. O que precisava acontecer? Um sacrifício perfeito, onde o próprio sacerdote, que é Jesus, se fez cordeiro. Se por acaso já ouviu essa expressão, eis o Cordeiro de Deus e eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que essa expressão? Porque João Batista, após Jesus ser batizado lá no Rio Jordão, ele aponta para Jesus, diante da multidão, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Ele foi o cordeiro levado, como o próprio profeta Isaías escreveu no seu livro, levado ao sacrifício. E lá, o seu sangue derramado na cruz, não foi mais um sangue que cobria o pecado. Olha a diferença e você vai entender isso. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado de Jesus, não mais cobria o pecado, mas lavava. O sangue que Jesus derramou na cruz não mais cobre o seu pecado, mas lava. Nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, vai dizer São Paulo. Somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. A palavra que nós acabamos de ler diz assim: ele carregou sobre si o peso dos nossos crimes, dos nossos pecados. O castigo que era para mim e que era para você também, ele pagou. Ele pagou o preço. A cruz, irmãos, era para nós.
Nós tínhamos uma dívida impagável. Todo o dinheiro do mundo, se fosse juntado e Deus entregasse para o nosso acusador, não seria capaz de pagar para nos libertar da nossa condenação eterna. Só podia ser pago com um sacrifício perfeito, com o sangue de Jesus. Eu fico imaginando isso. Vou trabalhar. A palavra diz que Jesus, veja, a profecia do profeta Isaías diz que a aparência de Jesus, quando foi levado para a cruz, era a aparência onde as pessoas que olhavam para ele viravam o rosto, cobria o rosto, era maldito, era terrível. Eu não sei se você aqui teve a oportunidade de assistir aquele filme A Paixão de Cristo, né? E naquele filme tem uma cena muito interessante. Eu estava estudando um livro chamado A Paixão de Cristo, segundo um cirurgião francês, chamado Pierre Barbet. E ele estava contando comigo que o chicote que usaram para poder aplicar a flagelo de Jesus tinha 8 pontas. Na ponta tinha osso humano e tinha chumbo. Eu não sei se você lembra que no filme um soldado ele pega aquele chicote, porque Jesus ele foi açoitado com vara. No açoite tinha 40 chicotadas. Eles davam 39. Se aquela pessoa não suportasse mais, ele pediria clemência e disparava. Jesus não pediu. Então eles trocaram o chicote, tiraram uma vara e colocaram um chicote chamado garra, por causa das garras. No filme de Mel Gibson, o soldado pega o chicote, bate na mesa e algumas pontas ficam presas, ele puxa. Foi exatamente esse instrumento que usaram para açoitar Jesus. Para açoitar Jesus. Eu não sei se você consegue imaginar o que ele passou por causa de você. Irmãos, o sofrimento de Jesus, desde a sua prisão, na quinta-feira santa, de madrugada, durante a noite, ele passou a noite inteira apanhando. Ele não foi jogado numa cela e esquecido. Ele passou a noite inteira sendo flagelado, zombado, escarnecido. Eu imagino a forma como ele chegou no Calvário. Segundo alguns estudiosos, eles colocaram uma coroa de espinhos, né? É esse espinho que a gente usa na Semana Santa para poder fazer essa encenação, não. Os espinhos são bem pontiagudos. Eu me recordo que o padre Jonas, contando algumas suas pregações, que um dos seus seminaristas um dia, andando lá pela Terra Santa, resolveu somente tocar o dedo na ponta do espinho e colocar na cabeça de Jesus. Ele passou toda a peregrinação, 12 dias com fé, porque simplesmente furou o dedo do espinho que foi colocado na cabeça de Jesus como coroa. Imagina aqueles espinhos cravados, não era todo caminho, né? Imagina o rosto de uma pessoa ensanguentada, misturada com cuspe. Ele foi cuspido, arrancaram seus cabelos, pegaram um pedaço de pau, né, de cana e batiam nele. Aquele símbolo da coroa é como se fosse um símbolo, mas na verdade, segundo esse cirurgião estudioso, era tipo um capacete e cravaram na cabeça de Jesus. Há outra coisa que eu também imagino, queria que você imaginasse. Nesse momento, irmãos, o sofrimento de Jesus, onde ele era humilhado, onde ele era escarnecido, eu fico imaginando o céu como não ficou. Eu fico imaginando os anjos querendo intervir. Os anjos querendo
teve que ter tamanha humilhação que o nosso Senhor passou. Fique imaginando Deus dizendo: não vou passar nada, porque tem um propósito. Tudo isso que Ele vai passar tem um propósito: salvar a vida. Tudo isso que Jesus vai passar, é salvar a Maria Aparecida. Salvar o Serafim. Maria Aparecida, salvar a Maria Aparecida. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Tudo isso que Jesus vai passar, tudo isso que Ele vai passar é com um propósito: é salvar todos os meus filhos. Todos, sem exceção. Até você. Principalmente você. Principalmente você. Principalmente eu que não valho nada. Nada. Nós não valemos nada para o mundo, para algumas pessoas, mas nós valemos tudo para Deus. Cada gota de sangue derramado na cruz foi por você, porque Ele te ama, porque você é especial, porque você tem valor para Deus. E deixa eu terminar aqui agora dizendo que não importa o que você esteja passando, não importa o que disseram para você, é tudo mentira do diabo querendo te enganar. Você tem valor para Deus e você é especial. Toma posse disso. Fica de pé.